Salve aí pessoal, Carro Cars, mais um vídeo, estamos aqui na Duster Oroch. Acabei de botar um shorts aí falando do consumo de óleo. Eu consumi bastante óleo, tá? Pouco mais do que das outras vezes. Mas tudo bem, vamos lá ao assunto do horário aí do que a gente vai falar. Venda de carros usados estão aí decaindo muito, né? Segundo o que eu tô vendo num canal grande, ele mostrou números lá da Fenabrave, não sei o quê. Enfim, eu acredito também que a venda de carros novos para pessoa física está caindo. Aconteceu aquele fenômeno que eu já tinha explicado, vou explicar de novo. Eu falei que os carros iam subir de preço e talvez seja só aí um início da pancada, né? Tem essa história aí de redução de IPI e tal, que na verdade está aumentando o preço de muitos carros, está mais aumentando do que baixando, né? Vai baixar o preço de pouquíssimos carros que enquadram naquilo ali. O resto, pelo que eu entendi, né, o pouco que eu entendi, não sei como é que vai ficar isso, mas muitos carros vão aumentar e alguns poucos vão diminuir. Até porque eles querem balancear ali, né, a perda de arrecadação de um, com não sei o que, cara, é uma confusão, velho. Mas enfim, eu vou dizer o meu exemplo, tá? Eu tô tentando recomprar um segundo carro já há um tempão, não consigo, eu não vou comprar porcaria, tá? Não vou. Quero comprar um carro bom num preço bom. Quando eu digo preço bom, não é que ele seja barato, é que ele esteja num preço bom. Eu quero achar um carro, antigamente a gente achava carro barato e bom, com um ano mais antigo, né? Um carro 2003, 2004, 2007, pode ser, não teria problema. Só que você não acha carro bom, mesmo com um ano bem mais antigo, por menos de 20 mil, 18 mil, 19 mil. Às vezes já tem uma quilometragem alta, o carro pode até estar bom, mas não adianta comprar um carro com quilometragem alta. Não adianta você pagar tabela num carro desse, daqui a pouco ele arrebenta um cabeçote, estoura qualquer coisa lá, entendeu? Tem que trocar amortecedor e mola. Você não sabe trocar pneu. Quando tu vê, tu já gastou uma fortuna num carro desse, cara. Então, assim, eu vou garimpar mais, cara. Mas tá difícil. Por quê? Porque não tá aparecendo. Por quê? Porque é exatamente o que a gente vinha falando. Os preços dos carros, em geral, subiu muito. Os carros mais baratos têm uma rejeição popular muito grande, que é o Mobi e o Kwid, né? O Polo Track não, o Polo Track é um carro, tem uma boa aceitação. O Argo tem uma boa aceitação. O que mais que tá aí mais ou menos nessa faixa de preço? Acho que não tem mais nada, né? O Onix está com uma aceitação ruim por causa da correia barrada a óleo. E a gente fica meio que sem opção. Então, assim, o cara que tem um carro usado e que o carro é barato, ele não vende, porque se ele vender não dá nem para dar entrada num outro. Tu vai vender um carro de 20 mil que tá bom, que tá revisado, que tá em dia, tu vai comprar o quê com 20 mil? Eita, peraí. Pagou aqui. Peraí, sai daí, menino. Chega pra lá. O cachorrinho tá aqui dentro tá gravando comigo. Deixa eu abrir aqui que vai voltar a luz. Então, assim, o carro ficou difícil de comprar carro. Porque além das questões de aumento de preço, houve um aumento de tecnologia, aumento de coisas dos carros e coisas que as pessoas estão exigindo, né? E recursos de segurança e motores modernos e injeção direta, tubo. Então, os preços dos carros subiram muito. Você não tem mais um carro de 7 mil dólares, 6.500 dólares. Você não acha isso mais, né? Por quê? Porque os carros são cheios de tecnologia embarcada. Todos os carros têm ar, direção elétrica, vidro elétrico, multimídia, controle de estabilidade de tração, central, rede CAN, sei lá o que, um monte de coisa. Enfim. Então os carros subiram muito de preço. Quanto mais sobe o preço, mais sobe a margem, mais sobe o imposto.
certo? Tanto que hoje em dia, às vezes você até consegue comprar um carro, juntou um dinheiro, sei lá, você comprou um carro lá de 150, 200 mil. Aí tu ficou liso ali ou tá pagando uma prestação. Como é que tu vai pagar o IPVA desse carro e o seguro? Então fica bem difícil, cara. E aí os lojistas estão sofrendo com isso. Eu já vi aí alguns que fecharam as lojas e estão trabalhando, viraram tipo garagista, né? O cara só trabalha agendado. Isso dificulta muito as vendas, tá? Dificulta demais. Mas o cara não tem mais o custo do aluguel da loja. Você manda uma mensagem para ele responde quando quer e fala: como é que eu consigo ver esse carro? Eu conto com você amanhã. Amanhã eu não posso, aí depois de amanhã, não sei o quê. Até você conseguir ver o carro. Foi assim com um Clio que eu tava tentando ver, né? 1.6. O cara falou, no anúncio, falou que o carro era excelente, o carro era uma bosta. Era um lixo. E o cara tava pedindo 23.500. Você tá louco, velho? Um Clio 2000 e... Cara, acho que era 2007. Pagar 23 mil reais, velho. Você tá louco, velho? Nem doido. Nem se eu tivesse doido. Agora, se ele fosse um carro bom, um carro muito bom, eu ia fazer uma oferta pra ele. Tentar chegar aí nos 21, alguma coisa, né? Mas não deu, aquele carro não tinha como anunciar, não tinha como falar nada com o cara. Não, ia ter que dar uma canelada gigantesca no cara, ele não ia aceitar, óbvio, então eu não ia, nem dou a canelada. E além disso, alguns lojistas, igual um que eu fui para ver se... Na verdade eu me enganei pelo anúncio do cara, eu achei que era um lojista, fui lá no em dois lojistas, não era, é o cara... Porque o cara, eu sei onde ele tinha loja, eu achei que ele tinha mudado para uma outra loja. E ele falou que não, aí havia num lugar tal que pode ser que seja ele. Aí eu fui lá. O cara não tinha um carro bom. Todos os carros dele eram bosta. Não tô dizendo carro bonito, mas eu não gostei de nenhum carro do showroom dele, nenhum. O melhorzinho que ele tinha era um Uno, que era na cor preta, que eu não gosto. Ele tava pedindo caríssimo no Uno, porque os caras botaram um adesivo de Way, levantaram... Agora tá uma mania agora, né, de fazer isso com o Uno, né? Eles põem um lift nele, colocam umas rodas de pneu biscoito, umas rodas mais largas, pneu biscoito, ou seja, acabou, o consumo do carro vai ficar horrível, a suspensão dele vai quebrar toda hora, velho, o carro não aguenta aquilo, sinceramente. Se você não der uma reforçada na suspensão dele, trocar ali, se não achar algo mais robusto ali para colocar para ele, não funciona, não resolve, tá? E eu falei isso no final do ano passado. Eu falei, quem quer trocar de carro, quem quer comprar um carro zero, quem está com condição, faça isso agora. E mesmo assim ia pagar caro, como eu paguei caro no Mob. Só que qual foi a vantagem do Mob? Eu peguei taxa zero. Eu não sei se... Algumas montadoras ainda, alguns carros que encaram um pouco, eles ainda fazem taxa zero. Mas o Mob é difícil ter uma taxa zero, porque o Mob vende muito principalmente para locadora, né, para venda direta e tal. E a modalidade que eu peguei foi venda direta, mesmo pro CPF. E então a taxa zero, ela ajuda muito, cara. Porque você tem que dar uma entrada um pouco mais alta, mas que é um valor alto também que você fica devendo, mas você paga em prestações que não tem juros, velho. Você paga ali uma taxa de abertura de crédito, que o Banco Fiat não é tão alta, igual outros bancos. Eu não lembro, acho que sei se foi 300 ou 400 reais. Foi uma taxa um pouco menor, normalmente eles cobram 700 para comprar um carro zero. Eu sei que eu paguei uma taxa um pouco menor, eu até me surpreendi. E aquilo divide ali nas prestações, né? E eu fiz um segurozinho lá, né? Então, aumentou um pouquinho o valor da parcela, mas, porra, tô tendo seguro, né, velho? E, enfim, era isso que eu tinha para dizer. A questão dos lojistas, eles têm carro muito caro, que às vezes você não sabe, você fica até meio na dúvida se o carro é bom ou não, ou eles têm carros caros e ruins. Tá? Eu acho que a vida dos lojistas também está difícil, porque muitos deles não sabem comprar carro. Eu percebi isso em algumas situações.
Porque eu vi 3 carros ou 4 de lojistas. Os carros eram muito ruins, cara. Eu não acreditei que os caras compraram aquele tipo de carro. Eles não podiam assumir um carro daqueles. Os carros eram muito ruins, cara. Cara, eu se fosse lojista, eu não pegava aqueles carros. Eu não pegava. Por quê? São carros de valor mais baixo, né? Carro de um que eu fui ver, acho que era 10 ou 12 mil, um Peugeot. Um Peugeot 1.0 16 válvulas, que me interessa se eu achar um bom e barato. Me interessa. Se ele não tiver com problema no eixo, a suspensão estiver revisada, me interessa, cara. Eu não vou rodar muito. E o motor do Clio, não me interessa, não tem problema nenhum. Fui ver esse Clio, que era muito ruim também. E fui ver um outro que agora eu não tô lembrado. Que também era muito ruim. Na mão de lojista. Os caras estão comprando isso. Se eles estão comprando aquilo, é porque, cara, acabaram os carros, velho. Acabaram. Ou seja, quando eu comprei o Sandero no ano passado, em março, sei lá, abril do ano passado, maio, não lembro, março, que era um carro bom, mas me deu um pouco de problema porque estava com a manutenção muito atrasada, mas era um carro pouco rodado e tal, enfim, eu resolvi investir nele. Cara, eu fiquei 8 meses para achar um Sandero. 8 meses. Quer dizer, na verdade eu não escolhi Sandero, era o que aparecesse. Só tinha carro ruim, agora tá pior. E aí, o que acontece? Com as vendas caindo, isso representa o quê? Que as pessoas também não estão trocando com seus carros e não estão vendendo seus carros, né? Como elas não estão vendendo seus carros, os carros bons estão nas garagens. E o cara fala, eu não vou trocar, porque se eu for trocar, eu vou... Imagina, tu tem um carro bom, só que ele é mais barato. Aí tu chega no lojista, só tem porcaria. Tu vai trocar? Você não vai trocar. Você vai trocar o certo pelo duvidoso, por porcaria, né? Então tá acontecendo mais ou menos isso. Não sei se vai melhorar o mercado de carros, mas os preços estão bem altos, não cedem, não acredito em ceder, que eu não vejo, a gente não vê nada baixar de preço no Brasil. Eu acho que esses carros mais antigos tinham que ceder um pouco o preço, mas nem com esse negócio do IPI verde eles não baixaram de preço, eu estou acompanhando. Eu não estou vendo o carro baixar de preço. E, infelizmente, tem gente que aplaude isso, tá? Eu fiz um comentário num canal lá, tem gente, acho que o lojista tem que se ferrar. Cara, se o lojista se ferrar, na hora que você for comprar um carro vai ficar mais caro, porque vai ter menos concorrência. Então, quanto mais lojistas se ferrarem, pior para nós. Isso aconteceu, tá? Tem vários ramos aí, ramo de roupa, ramo disso aqui, tá tudo muito mais caro. Por quê? Porque muitas lojas quebraram. Então ficou tudo mais caro, né? Então, não é só esse fator, né? Mas o mercado de carros ficou bem difícil. Beleza? Então tá bem difícil achar um carrinho usado bom. Achar coisa com preço bom, se for carro bom, o cara vai meter a mão, vai querer preço alto. Alguns carros, alguns caras têm carros bons, alguns lojistas, por exemplo, tem um canal aí, o Rodrigo Automóveis, ele só mostra carro bom. Lá na cidade dele, lá em São Paulo, uma cidade do interior de São Paulo, o cara ainda consegue pegar carro bom para revender. Mas vai ver os preços dele. São bem acima da tabela. Mas são carros, pelo menos os que eu vejo nos vídeos, são carros muito bons. Eu compraria um carro dele. Mas é bem longe para mim, né? Então não tem como ir lá, né? E ele tem muito carro acima de 70, 80 mil reais. Não é o meu objetivo aqui. Certo? Valeu, pessoal. Vamos rezar, né? Por toda a situação aí, que as coisas vão para poder melhorar. Valeu, um abraço, fiquem com Deus.